Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que você esteja bem. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto e a nossa meditação será A Caminho da Benção. No livro de Lucas, no capítulo 17, no versículos 11 a 14, diz: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Ter uma doença é muito difícil. Não é fácil para ninguém. Ter lepra é pior, muito pior. E ter lepra naquele tempo, misericórdia. Por ser contagiosa, a pessoa que era contraída com a lepra, ela não podia se aproximar de ninguém. E se ela tentasse se aproximar, ela seria apedrejada, misericórdia. Sabe, ela não podia entrar na cidade e outra, ela não podia sequer entrar na sua própria casa, ela não podia mais conviver em sociedade. Também se pensava que a lepra era em função de uma maldição por algum tipo de pecado que a pessoa tinha praticado. Bom, tudo isso fazia com que uma pessoa que tivesse lepra ficasse completamente excluída da sociedade e da sua família. Por isso é que nós vemos no texto que eles ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Eles não se aproximaram, eles sabiam que eles não podiam se aproximar. Então eles ficam a uma certa distância e gritam para o Senhor Jesus Cristo. Todos os seres humanos, na verdade, têm uma lepra espiritual chamada pecado. Misericórdia. Não podemos estar perto fisicamente do nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível isso. Não podemos. Mas podemos falar com Ele e Ele está pronto a nos ouvir. Aqueles homens não poderiam se aproximar de Jesus, mas eles falaram e o Senhor ouviu. E qual foi o pedido daqueles 10 leprosos? Mestre, tem piedade de nós. Sabe, dessa vez Jesus não disse para aqueles leprosos, como ele já tinha dito em outras ocasiões, vocês estão curados, a sua fé te salvou, vá em paz. Não foi isso que Jesus falou para aqueles homens que pediram a ele que tivessem piedade deles. Sabe, quando um leproso era curado, eles precisavam ir até o sacerdote, e os sacerdotes iriam examinar aquele homem para ver se de fato ele tinha sido curado da lepra, e só assim ele poderia ser reintegrado à sociedade com uma carta emitida então pelos sacerdotes. Então o que Jesus fala àqueles homens? Ele diz àqueles homens: vão mostrar-se aos sacerdotes. Então Jesus não diz para eles: olha, vocês foram curados, a sua fé te salvou. Não, vão mostrar-se aos sacerdotes. Sabe, o que Jesus estava dizendo era: vão, em algum momento de sua caminhada, vocês serão curados. Vocês serão curados, porque eles não iriam até o sacerdote à toa. Jesus faz a eles uma promessa, dá uma palavra para eles de promessa. A questão é que, onde eles estavam, de Jerusalém, a distância que eles estavam de Jerusalém era de cerca de 80 quilômetros. E Jesus diz para eles: olha, vão se mostrar aos sacerdotes.
Então eles teriam que caminhar 80 quilômetros para chegar até os sacerdotes. Nós sabemos que enquanto eles iam, eles foram curados, eles foram purificados. Agora, meus irmãos amados, o que nós não sabemos é em que ponto dessa caminhada que eles foram curados. Qual foi o ponto dessa caminhada que a cura aconteceu, que o milagre aconteceu? Será que foi depois que eles caminharam 20 quilômetros, ou 30, ou 40, ou 50? Nós não sabemos, o texto não fala sobre isso. O que fala é que enquanto eles iam no caminho que eles estavam indo, então eles foram curados. Sabe, quando pedimos a Jesus, certamente Ele ouve e por piedade Ele nos responde. E Ele faz isso por dois motivos. E o primeiro motivo é que Ele ouve e nos responde por causa da sua palavra. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Sabe, esta é a promessa de Deus. Sabe, essa promessa, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é maravilhosa. E baseado nela, quando nós pedimos, sabemos que vamos receber por causa da promessa. O que Jesus disse àqueles homens foi que vão se mostrar aos sacerdotes. Então eles foram. E no caminho eles foram curados por causa da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um segundo motivo que, quando nós pedimos, o Senhor ouve. Porque Ele continua sendo um Deus de piedade. Ele continua tendo piedade. Agora, porém, nunca saberemos nem quando, nem como Ele responderá. Precisamos sim crer que Ele responderá. Isso precisamos crer. Há um outro detalhe muito importante, meus irmãos amados. Os 10 leprosos só foram curados porque eles não desistiram da caminhada. Eles não desistiram de ir a Jerusalém conforme o Senhor lhes tinha ordenado. Se eles tivessem parado na metade do caminho, não seriam curados. Agora, nessa caminhada de 80 quilômetros que nós sabemos, com certeza o caminho não era fácil. O caminho não era fácil. Também, com certeza, ninguém ia dar carona para eles. Ainda mais para os leprosos, não daria mesmo. Não haveria nenhuma torcida motivacional, pessoas ali gritando, vocês vão conseguir, vocês vão conseguir. Não, eles não iriam ter nada disso. Essa caminhada dependia da fé, unicamente da fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. Qual foi a recompensa de não desistirem da promessa e por isso não pararem na caminhada que eles tinham? Enquanto eles iam, foram purificados. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, meus irmãos, Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Na sua caminhada de fé e com Jesus Cristo e em Jesus Cristo está a sua vitória. Então, nessa caminhada, em nome de Jesus, há promessas de Deus para você e para mim e para todos aqueles que creem na palavra de Deus. O que nós não podemos é desistir, nem no começo, nem na metade, nem no fim do caminho. Em nome de Jesus Cristo, os 10 foram purificados, os 10 foram curados, porque a palavra do Senhor tem poder e continua tendo poder para todo sempre. Você precisa de uma vitória? Você precisa de uma bênção? Então, não desista, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido e maravilhoso Deus, em nome de Jesus,
Sabemos que aqueles 10 homens, Senhor Deus amado, foram purificados, porque creram, Senhor Deus amado, porque entraram naquela caminhada e não pararam, Senhor Deus amado. Ajuda a mim e os meus irmãos na nossa caminhada de fé, a não pararmos na metade do caminho, a não desistirmos mesmo diante de um caminho difícil, diante daqueles que não vai, Senhor Deus amado, estar no nosso lado para nos ajudar. Nos ajuda para que a nossa fé esteja firmada no Senhor e na sua palavra e em suas promessas maravilhosas, para que cada um desses meus irmãos queridos que me ouvem possam, Senhor Deus amado, serem abençoados como aqueles leprosos foram completamente abençoados. Assim pedimos a tua bênção e agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua vida, seu coração, sua família, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?